Olá, tá começando o Literato. Aqui você encontra as histórias dos escritores e escritoras da Paraíba. Nessa edição você conhece a história de grandes escritoras. Na entrevista com o autor, a gente conhece um pouco mais a história de Thalita Lucena. Às vezes a gente se define muito pela nossa posição social, a nossa profissão. E eu acredito que nós deveríamos nos definir pela nossa essência. No quadro Eu Sou, você conhece a história da talentosa Moama Marques. Dentro do meu trabalho de pesquisa, o que mais me interessa é essa recepção crítica da poesia de autoria feminina, especialmente a brasileira. Você também não pode perder quadros especiais. O Literato Especial Thalita Lucena e Moama Marques está começando agora. Começamos, agora você se prepara para uma entrevista especial. André Cordeiro conversou com a escritora Thalita Lucena. Começando aqui o entrevista com o autor, hoje é com a autora Thalita Lucena. A gente vai conversar um pouquinho sobre seu início, né? De onde é que você vem e como é que começa esse processo literário. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui nesse momento. E o início da minha carreira, ele começa também junto com a minha formação, porque eu sou formada em letras e fiz mestrado em teoria literária. Então, acredito que até um pouco antes disso, o meu contato com o livro, ele antecede esse percurso de formação. Então, acredito que tudo isso contribuiu para que eu fosse me encantando cada vez mais nesse mundo do que é o mundo da arte, o mundo da literatura. Você é de Teresina. Sou de Teresina, Piauí. Né? Como é que Sim. foi essa vinda para João Pessoa? Eu sou piauiense, mas as minhas raízes elas são daqui da Paraíba, porque o meu avô é de Catolé do Rocha. Então eu me sinto muito em casa, muito bem acolhida. Vim para passar 6 meses e aqui eu produzi a minha segunda obra, que é uma obra ainda inédita e que foi premiada. E eu sinto uma alegria por ter construído ela aqui. Você veio como representante, né, da Paraíba no prêmio Carolina, né? O Prêmio Nacional Carolina Maria de Jesus. Sim. E aí, como é que foi receber esse reconhecimento nacional? Foi uma surpresa e uma alegria, porque acredito que o prêmio ele traz uma certa cura para você enquanto autor, porque de algum modo você fica tentando se colocar, né, diante dos seus e de algum modo você fica com esse recalque, né? E um prêmio dessa magnitude, ele te dá visibilidade porque é um prêmio em que ele está priorizando ali o material intelectual. Eu fui uma pessoa totalmente desconhecida dentro desse processo. Você também tem outro livro chamado Ciranda das Desvalidas. Sim. Do que trata? Bom, são contos com cunho de denúncia social. Eu tenho essa minha vertente, acredito que esse é o meu tema dentro da literatura. Ao Resto do Chão também? Ao Resto do Chão também permanece. Só que a diferença para o Ao Resto do Chão é que é uma obra muito voltada para os trabalhos. Sim. Os trabalhos mais invisibilizados dentro da sociedade. Então, eu me debruço a pensar sobre a vida de um coveiro, a vida de uma manicure. Então, assim, a partir desses personagens, a gente vai construindo um mundo que nunca é perceptível. O que da piauiense e da nova paraibana tem dentro das suas obras? Bom, eu acredito que o Nordeste tem muita oralidade dentro do meu segundo livro. Inclusive, eu construí um personagem de Mamanguape nessa nova obra, que ele é um pescador. E todo o linguajar que eu consigo perceber que é muito daqui local, eu tentei trazer para esse personagem. Como é teu processo de escrita? O meu processo de escrita, ele começa muito da percepção da realidade. Então, ao vir para cá, né, o meu olhar, né, sobre a janela do carro, ele é um olhar que vai tentar captar aquilo que eu não vi ainda. Sim. E acredito que esse olhar sempre muito sensível. O processo criativo, ele sempre está ali muito próximo a uma sensibilidade que sempre tem que trazer algo novo, algo que eu não vi ainda. E eu tento colocar isso no papel. Por você, assim, quem é Thalita Lucena, se você fosse se apresentar? Olha, eu acho essa pergunta muito interessante, porque às vezes a gente se define muito pela nossa posição social, a nossa profissão, e eu acredito que nós deveríamos nos definir pela nossa essência,
quem que eu sou primeiro. Então eu acredito que eu sou a filha da Lina, a filha do José, a menina, a eterna menina que gostava de macarrão, sabe? Eu acredito que a nossa essência, ela tá muito em quem você é para além dos seus papéis. Quais são suas referências literárias aí? Nossa, são tantas. Aí você pode mesclar os clássicos e os Eu gosto contemporâneos. muito do contemporâneo e também muito da literatura mais tradicional. E João Carrascosa, Adélia Prado, tem tantos nomes também, o Manuel de Barros, né? Meu Quintal é Maior que o Mundo, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. Então, assim, eu tenho um pouco de tudo na minha estante e ela me alimenta. E eu acredito que o que a gente tem da literatura é a essência. Eu queria saber como é que você vê a função social da literatura. Bom, a literatura ela nos coloca nesse lugar, nesse portal, que nos faz pensar a realidade, a complexidade humana e desenvolver uma certa empatia, né? Uma compreensão bem maior que só a literatura pode proporcionar. E eu acredito muito nesse lugar, né? De que a gente, quando olha para um texto literário, quando a gente sai dele, algo ficou conosco a ponto da gente olhar para a realidade e não mais com aqueles mesmos olhos, né, de antes. Então, eu acredito que, enquanto agente cultural, quando eu me proponho a me debruçar sobre o papel e a pena literária, a pensar essas outras realidades, eu quero salvar, eu quero mudar essa realidade, porque a palavra ela tem esse efeito potencializador. É a linguagem que nos coloca, que nos confere uma certa humanidade. Eu queria lhe agradecer e, antes foi disso, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. Bom, o recado que eu posso deixar é que vocês possam sempre se cercar de histórias. E o encantamento pelas histórias é a porta de entrada para que a gente possa ter um mundo que lê mais, né? Pessoas que leem, elas têm a habilidade de pensar. Eu vou trazendo aqui um trechinho do conto, do meu livro ainda inédito. O conto chama Toda Formiga Leva Pedra na Cabeça, que é a história de um pedreiro. Então a oralidade ela já parte desde o início, que é: se for comigo embora, que eu já estou atrasado, e para chegar no serviço é de a pé. A bicicleta eu precisei vender, mas conversando no instante chega. A bicicleta era uma cargueira da Monarque Vermelha, último recurso para me livrar de um aperreio. Quando melhorar, arranja outra igual, que na cidade sempre tem algo a fazer. Um muro, uma casa, uma calçada, uma parede, uma laje, um piso para botar, uma porta para abrir. Tudo isso a gente faz e dura. Então é a partir desse lugar que a gente vai sentindo a ambientação desse personagem e conhecendo a história dele. Agora é o primeiro intervalo do Literato. Na volta tem muito mais. Voltamos e agora a gente confere o que é destaque na livraria do Luiz. É o quadro É Pra Ler. Muito legal! Agora vamos conhecer a história de Moama Marques. Moama Marques nasceu em Pombal, sertão da Paraíba, e isso é parte importante, né, de quem eu sou e do que eu escrevo. Moama Marques é uma leitora muito apaixonada de poesia, né, professora de literaturas em língua portuguesa na Universidade Federal da Paraíba e atua também como pesquisadora, né, especialmente da produção de autoria feminina de mulheres, e também trabalho muito com a formação de leitores. É uma pergunta difícil de encontrar uma resposta assim mais localizada, mas eu acredito que as leituras que me formaram, né, desde a infância, especialmente na adolescência, foram moldando a poeta que eu sou, né,
E aí eu penso que um momento crucial de formação nesse sentido foi a adolescência, né? E já na universidade, depois também, as leituras acadêmicas que eu fiz, o contato com outras literaturas também foram importantes nesse processo de formação. Existe um grupo de poetas, principalmente de João Pessoa, né, que é onde eu moro e atuo, que foram bem importantes nesse processo, né, que foram grandes incentivadoras e parceiras e continuam sendo assim. Débora Gil Pantaleão, por exemplo, né, foi uma pessoa com que eu tive contato desde o início, a Ana Polinário, a Aline Cardoso, tantas outras, assim, são muitas, né, na verdade, foram importantes para essa formação inicial quanto poeta e também para a publicação que veio, né, para o incentivo da publicação que veio. Chegou um momento que eu entendi que publicar seria um ato político também muito importante, né? E eu acho que um momento crucial que mudou tudo foi o momento da pandemia e das experiências, né, de apagamento e de morte dentro de um governo mesmo de extrema-direita como a gente viveu. Então, o Bem-vindos os Bárbaros, por exemplo, apesar de ter poemas que eu escrevi há muitos anos, a grande maioria e o projeto de livro veio ali no contexto da pandemia mesmo, entre 2020 e 2022. E com o Bem-vindos os Bárbaros foi quando eu entendi que eu tinha algo mais do que um conjunto de poemas. Eu entendi que eu tinha um projeto de livro e eu queria publicar a partir de um projeto de livro. Pegando o mote ali dos versos de Gil, os bárbaros são tanto os bárbaros cruéis, que vão e vêm, né, com quem a gente convive permanentemente, e nos últimos anos, com o advento dos governos de extrema-direita mais ainda, mas também são os bárbaros que nos permitem resistir e existir de outras maneiras, né, como o próprio Gilberto Gil e tantos outros e outros. No meu caso, né, e como mobilizadores do livro, principalmente as mulheres, né? Estar na academia me inibiu um pouco para a escrita de poesia. Agora, sim, eu vivo um momento muito diferente, né? O que eu pesquiso me mobiliza e atravessa muito o que eu escrevo, né? Especialmente a produção de outras mulheres, como eu falei, né? E mais especialmente ainda a produção de poesia, né? Que dentro do meu trabalho de pesquisa, o que mais me interessa é essa recepção crítica da poesia de autoria feminina, especialmente a brasileira, né? E claro que também é uma preocupação muito forte, que sempre atravessou a minha experiência enquanto professora e pesquisadora, que é a formação de leitores, né? Então, as minhas pesquisas atravessam muito também a minha poesia e vice-versa, eu diria. Eu destacaria as poetas paraibanas e outras poetas mesmo que inclusive são do meu interesse enquanto pesquisadora. Eu poderia citar várias e aí eu acho que eu falharia, né, com algumas referências, mas, por exemplo, a Marise Castro, poeta potiguar, é uma referência muito importante para mim. A Lívia Natália, poeta baiana, a Mar Becker, né? E muitas outras. Assim, eu estou citando essas porque são as que estão mais ali no meu foco, inclusive no momento de pesquisa. Eu acho que, primeiramente, fazer um convite para conhecer o livro, né? O Bem-vindos aos Bárbaros, que foi publicado pela editora Urutau. E eu acho que um outro convite também, já que eu falei muito na poesia paraibana e nas mulheres que produzem poesia na Paraíba, para convidar os nossos espectadores a se aproximarem da produção paraibana, né, que é fantástica. Escolhi um poema que é um poema que eu leio recorrentemente, assim, que eu acho que tem a ver muito com o momento em que eu escrevi esse livro e com o projeto desse livro, porque é um poema que fala, sobretudo, sobre resistência, né?
É um poema curtinho chamado A Caixa Torácica. Para resistir à asfixia, ter com as aves lições da aerodinâmica. Aprender como se sustenta o peso do próprio corpo. Em pleno voo, descobrir como se respira. Mais um intervalo, nessa edição ainda tem o Tá na Lista. De volta, agora é a vez do Café com Poesia. A arte cura os artistas. Ao pintar cada cor, cada sentimento, cada choro e cada lamento, é colocado em meio à tela. Toda vez que ele pega o pincel ou o lápis, é como se, para ele, o mundo inteiro acabasse. E, naquele momento, só existisse ele e sua arte. Às vezes, ela pode ser agressiva, outras vezes triste e também calma e alegre. Mas nunca saberemos o que ela de fato é, pois o único que consegue ler o quadro é aquele que o criou. Aquele que passou por sentimentos e emoções, criou algo com suas próprias mãos. A arte cura os artistas. O Criador, ele transforma um sentimento devastador em uma arte totalmente inspiradora. Quem sou eu? É uma pergunta meio difícil, porque eu não sei o que eu sou. Eu sou uma pessoa, sou um ser humano, tô aqui vivendo, tô bem humilde, bem soft. Mas assim, eu me acho uma pessoa sensível e muito expressiva. Muito. Quando eu quero dizer a uma pessoa que eu gosto dela, eu faço tudo pra dizer assim, eu gosto muito de você. Se você ficar bravo comigo, eu vou ficar triste, vou ficar me culpando. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu. Só que eu não sei. Como eu cheguei no teatro, eu tava lá na sala, Flavinho veio e falou assim, eu preciso de mulheres negras. Aí ele me convidou para fazer só apresentação, não para entrar no teatro de fato. Aí eu falei assim, não sei. Aí depois eu comecei a olhar assim, eu vou tentar. Peguei, tentei, apresentei. No final da apresentação, Flavinho chegou e falou assim, vocês querem entrar no teatro? Ai, todo mundo ficou assim espantado, feliz, assim. Ai, menina, tudo feliz. Umas não conseguiram entrar, mas eu entrei. E uma dica para os adultos mesmo é que eles sejam mais calmos e tentem entender o que realmente os seus filhos ou familiares, ou também amigos, crianças, estão passando. Porque isso pode dar em automutilação, em suicídio e em outras diversas coisas. Vamos para o último intervalo e na volta tem Sayaka Shoji com o quadro Tá na Lista. De volta, agora vamos conferir o quadro Tá na Lista. Diz aí, Sayaka. Oi Lili, oi pessoal, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato e ó, já vai se preparando para conferir as nossas sugestões de leitura de hoje, que estão boas de verdade, viu? Então já deixa eu chamar a Yasmin Araújo, que é estudante e também leitora ávida e já chegando com 3 dicas de leitura incríveis, dá só uma olhadinha. Olá, meu nome é Yasmin Araújo, eu tenho 15 anos e eu faço parte do grupo de teatro Cairóis. E eu também faço parte do projeto dentro do Cairóis Livro de Cabeceira, que consiste em você ler um livro por mês. E quando você deve ler esse livro? Todo dia do mês, antes de ir dormir. Agora eu gostaria de recomendar 3 livros maravilhosos. O primeiro deles sendo 15 Dias, um livro escrito por um escritor nacional. É um livro muito incrível, você vai sentir com a
com o protagonista, assim como eu tenho certeza. O segundo seno da literatura gótica, O Morro dos Ventos Ruivantes, de Emily Brontë. Gente, é uma coisa muito sobrenatural. Se você gosta de terror, drama, romance, tragédia, tudo isso, você vai amar esse livro, eu garanto. E o terceiro, mas não menos importante, O Príncipe e a Costureira, da linha Dark Side. É uma HQ incrível para você se encantar e se apegar aos personagens, gente. É um livro maravilhoso e eu não vou dar spoiler porque você tem que ler para saber. E hoje a minha dica é a primeira série regular do consagrado autor Junji Ito, considerado o mestre do horror e criador de inúmeras histórias que são referência do gênero. Eu tô falando, é claro, de Tommy, o shoujo de 2 volumes, publicado no Japão entre os anos de 1987 a 2000. Tommy narra a história de um mistério envolvendo a garota que empresta o nome ao título do mangá, a colegial Tommy. Conhecida por possuir uma beleza estonteante, a jovem é dotada de uma absoluta capacidade de seduzir os rapazes à sua volta, transformando os que são alvos de seu feitiço em verdadeiros capachos, viu? E muitas vezes vista como uma entidade maligna, né? A princípio, o mangá ele não deixa muito claro de onde vem ou qual o seu propósito. A gente só sabe que ela é imortal e que todos os homens querem acabar com ela. E esse é justamente o ápice desse jogo aí de sedução, que é sempre o mesmo. O objeto da magia tomeniana acaba por se tornar sujeito, matando a garota de maneira violenta. Mas o interessante mesmo é que a morte de Tommy não significa o seu fim, já que ela possui um misterioso poder de regeneração que permite que ela volte à vida como se nada tivesse lhe ocorrido. E o mangá ele funciona num esquema assim episódico, sabe? Os capítulos constituem contos com histórias que se encerram em si, mas que fazem eco à trama pautada nesse propósito inicial. E no fim de tudo, o que a gente vê em Tommy é a criação de um mito. E sabe o que é mais peculiar? É que ao decorrer de cada um desses contos, são os personagens secundários os responsáveis por protagonizar os momentos mais bizarros da série, e não a garota com poderes sobrenaturais. E a evolução no modo de narrar em Tommy, ao passar dos capítulos, vem acompanhada por uma evolução mais do que aparente no traço, o que provavelmente é o mais marcante da sua estética. O autor ele não poupa tinta de verdade para trazer o necessário peso a cada um dos quadros em que pretende provocar aí os sentidos do leitor. Em suma, essa aqui, gente, é uma obra-prima do horror, especialmente para aqueles que gostam de terror corporal e também psicológico. Agora você já sabe, né? Se você é assim como a gente, também amante de uma boa leitura, que tal participar do Tá na Lista com a gente, hein? Manda sua indicação em formato de vídeo na horizontal pelo direct do nosso Instagram, o @tvcidadejp, ou pelo Instagram da Lili, ou pelo meu também, que tá aparecendo aí. É isso, Lili, bem-vinda, tô muito feliz com você aqui, viu? Eu vou ficando por aqui hoje, mas eu volto com você e a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! Valeu, Sayaka! Eu já tô por aqui conferindo várias opções. E o Literato dessa semana vai chegando ao fim. Para conferir a nossa programação é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem!